Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Três tesouros, três joias preciosas. Buda, o ser que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade que vive os ensinamentos de Buda, o Dharma de Buda. Muito boa noite. E eu tenho uma pessoa muito linda, vocês que têm imagem, estão vendo. É o Otávio Leal, de Amprem, que está aqui comigo. Sempre muito feliz, e eu digo que a honra e o karma positivo, talvez, que eu tenha de estar perto de um mestre, no caso de uma mestra viva. Eu sempre busquei os mestres vivos, né? Não só do texto. Sim. E sei que a senhora também tem toda uma linhagem, aquela mestra que a senhora fala com tanto amor, né? Que escreveu o livro Para uma Pessoa Bonita. Linda, está com 93 anos. Eu visitei-a no ano passado, em julho, e ela disse assim, eu não vou me aposentar nunca. Eu falei, nem eu. Não, você vai se aposentar? Não. Imagine, a gente não se aposenta de ser professor, orientador ou espiritual, enfim, a procura desse caminho, que é sempre uma procura incessante. Não tem, vou aposentar. Boa noite, Nilo. Olá, boa noite a todos. Desde já uma boa semana, começando uma boa semana com Momentos Zen e com Otávio Leal, nessa comemoração no mês de abril de 9 anos de Momentos Zen aqui na Vibe Mundial. 9 anos, 9 Não anos. é bom? Uma sementinha, né? Isso, monja, Otávio que me se transforma. convidava plantou, muito. né? É ele que plantou, foi ele mesmo. Ele é o nosso. Não, quando eu vi pela primeira vez a monja no programa da Marília Gabriela, Ah, foi mas ali o faz tempo. primeiro contato. Aí eu falei, não, eu preciso estar perto dessa mestra, e se eu puder levar ela para minha escola para dar aulas. É verdade, eu E dei algumas aulas lá, né? E Foi, depois foi muito também, bom. aqui na rádio, quem trouxe a senhora a primeira vez não fui eu. Eu não consegui entrar em contato. Foi a Lilian Diski, da Palas Atenas. Não. A professora Lia disse que Lia na Palas Diski. Atenas ela não tinha programa aqui. Ela tinha uma aluna que tinha um programa certo. aqui. E era uma menina que falava o caminho, ou a via, eu não lembro. E depois, quando a gente fez o Conselho de uma Cultura de Paz, que a Lia disse quem foi a grande fomentadora, esta menina começou a ser a responsável pelo grupo interreligioso na Assembleia Legislativa de São Eu Paulo. lembro. E essa menina, ela raspava o cabelo de um lado, aqui assim, naquela época ninguém fazia isso, Sim. né? E deixava o outro lado comprido. E ela falava muito sobre o caminho. Isso que é engraçado, eu esqueci o nome. Eu tenho péssima memória para nome, sabe? Então eu peço desculpas às pessoas cujos nomes eu não me lembro. Mas eu me lembro das pessoas, eu me lembro de tudo que nós fizemos juntas. Ela me convidava mesmo para vir aqui. E depois você, a Samira, fiz algumas entrevistas com a Samira. Não, tem sido muito rica essa jornada, né? Que lindo, amor. Eu nunca trabalhei em rádio antes e você me ensinou muito, né? E depois, quando o Nilo veio para ser o meu produtor, foi uma bênção, porque ele ficava do lado de fora aqui da nossa, como é que a gente chama aqui, do Aquário. nosso aquário, e ele punha um papelzinho lá dizendo assim, explique. Isso. Porque eu falava coisas que para mim, do budismo japonês, todo mundo deveria saber. E ele, que não é budista, nem conhece o Japão, foi uma bênção. Porque o que eu falava que ele não entendia, ele punha um papel bem grande, explique. E isso deu o livro. E a senhora deu um pito nele uma vez, não sei se a senhora lembra. Não. Que alguém falou alguma coisa de crítica, e o Nilo escreveu assim, nem toda crítica, tem críticas que é construtiva. A senhora falou, não, lembra disso, Nila? É sempre querer pôr para baixo, né? Mas não deveria ser, né? Porque o conceito de crítica não é o de botar para baixo, né? Mas foi com amor. Eu tive ontem naquele lugar, como é que chama? Um shopping chamado JK, Iguatemi JK, e houve um evento que me convidaram para participar numa mesa, num sofá, né? Num sofá de várias pessoas que são influenciadoras, falando para influenciadores. O evento era para influenciadores. A maioria na sala que eu estava só tinha mulheres, tinha alguns homens, mas quase só mulheres. Numa sala ao lado, simultâneo, estava o Chiquinho Scarpa, que eu encontrei tomando um cafezinho ali atrás. Ele entrou na sala, me viu, veio me cumprimentar. Monja, está tudo bem? Eu falei, opa. E foi muito agradável ter esses encontros, né?
Mas o que eu achei interessante é que uma dessas, eu não guardo o nome, eu não sei o nome das pessoas com quem eu estava lá, mas uma dessas jovens mulheres, empreendedora, e ela dizendo, eu fui cancelada 3 vezes. E a primeira vez que eu fui cancelada, eu fiquei tão doente. Eu não conseguia digerir nada, eu ficava no banheiro passando mal durante 3 dias. E depois passou. E eu percebi que o meu canal ganhou muito mais seguidores. Uhum. E ela disse que quando vieram as outras 2 cancelamentos, eu já conhecia. Então não é uma coisa que me ofendeu muito. Porque a gente estava falando sobre saúde mental. E como que influenciadores sofrem também, né? E eu me lembrei da história da Shakira. Conhece a Shakira, que é uma musicista? Sim, sim. E a Shakira, parece que o marido dela estava traindo ela. E ela descobriu que ele traía pela geleia na geladeira que estava diminuindo. Tinha uma geleia Ah, que só ela comia. E ela voltava para casa, tinha menos geleia. E ela sabia que o marido não comia geleia. E não tinha mais ninguém na casa. E ela começou e ela percebeu que tinha uma outra mulher. Ela descobriu e tal. E ela fez uma música que se tornou um grande sucesso. E nessa música ela diz, nós mulheres não choramos mais, nós monetizamos. que bonitinho. Não é? E ela fez uma música dizendo para ele, você encontrou alguém como tu. Porque você é menorzinho, assim, emocionalmente, né? Um ser menor. Ela disse assim, eu sou uma Ferrari, você trocou por um carrinho. Eu sou um Rolex e você trocou por um outro. Enfim, ela deu marcas de coisas famosas e dizendo, você é tão tonto que você trocou uma grande mulher, dizendo, eu sou uma grande mulher, de si mesmo, por uma mulher inferior, né? E essa música pegou tanto, tanto, e realmente ela ficou riquíssima com essa música. E aí, quando ele foi num estádio, ele é jogador de futebol também, eu não sei se ele estava como público ou para jogar, diz que ele entrou no estádio, o estádio inteiro começou a cantar para ele, alguém como tu. Nossa, não sabia dessa história. Interessante, A né? senhora também não sabia. Não, eu fiquei sabendo e contei ficou. para as meninas. A monja está contando notícias de música para nós. É que eu ouvi a monja que mora comigo, é a Zentiu Sensei, que muitos aqui conhecem, ela é da Venezuela. E eu não sei se a Shakira também é venezuelana. Ela mora, acho que é. Ela mora nos Estados Unidos, tem grande sucesso, é uma cantora de muito sucesso popular, né? Que eu não conhecia, claro. Mas essa história achei muito boa. Como é que você dá a volta por cima? Nós temos músicas sobre isso, né? Tem. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sim, é Não é? verdade. A senhora sabe que tem um livro que eu adoro, que lembra muito a forma da senhora escrever, maravilhosa, que é Quando Tudo Se Desfaz, da Lama Pema Chodron. Ah, E legal. ela abre o livro falando de um rapaz que vai falar para ela que estava com HIV, naquela época que o HIV era praticamente tabu. uma sentença de morte, Sim. um tabu. E ele fala que estava muito triste, estava com dificuldades corporais até de respirar, mas que aquela doença ressignificou a vida dele. E a própria Lama Pema Chodron, não sei se a senhora sabe a história, ela virou monja porque ela foi traída. Ah, é? Não sabia. Ela perdeu tudo e ela vai procurar um mosteiro, era da linha tibetana, se eu não me Sim, engano. sim, acho que... E foi por isso que uma dor de amor, uma dor de cotovelo fez ela virar monja. Tá vendo? É isso aí. Coisas boas acontecem quando as pessoas pensam que estão nos traindo e fazendo mal. Se você tem um mínimo de sensibilidade, eu digo, quando uma porta se fecha, é porque abriu uma outra. Então, em vez de ficar reclamando e choramingando da porta que fechou, observe que um outro caminho está se abrindo e adentre esse caminho. A gente nunca pode olhar para trás. É uma frase que eu sempre tenho dito para os meus alunos também. Se você está andando na rua e você fica olhando para trás, você pode bater a cabecinha num poste, numa outra pessoa. Então, está sempre olhando para frente. E que é o final do Sutra do Coração, que fala gate para sangate bodhisvaha, que significa indo, tendo chegado, continuamos indo. Que linda. Aqui nós estamos, viu, Nilo? Continuando indo, depois de 9 anos, juntinho com o Otávio Leal, que o cabelo dele só ficou um pouquinho mais branco. A barbinha também. É verdade. O nosso, né, O amor? nosso. Parafraseando o Tim Maia, eu e você e eu. Hiroshi, estamos aqui com nossos queridos amigos de sempre aqui, Fábia, Patrícia, Claudinei, a Gediane. A Gediane queria saber, deixa eu perguntar aqui para o pai Tomás, nosso operador,
A Gediane quer saber se ela tem acesso ao último programa, Tomás. A Gediane quer saber se ela tem acesso ao último programa, que foi o da sexta-feira. Tá, deve estar gravado isso. Vai pro Gediane. YouTube, não vai? Acho que vai pro YouTube os Ó, programas. então. Da Atena Bookstore, lá em Minas Gerais. Abraço, Claudinei. O Roberto pergunta, Aroshi, ele está em Sorocaba, se a senhora pode falar sobre arrebatamento na visão budista. Nossa, vou pensar. Arrebatar-se? O que é um arrebatamento? O que é, Otávio? Arrebatamento, eu tenho a impressão que ele está falando que é um termo muito usado hoje pelos cristãos, que as pessoas vão sair daqui, vão se elevar como se fosse na visão ufológica, como se uma nave levasse, e na visão cristã, como se Jesus levasse. O arrebatamento não é uma ascese? Pode ser, mas normalmente isso é mais falado dentro hoje do cristianismo por causa daquela questão da Baby do Brasil. Não sei conte. A Baby do Brasil, ela foi conversar, estava tendo um show da Ivete Sangalo, e a Ivete Sangalo... Sim, num trio elétrico. Trio elétrico. Né? A Ivete estava num trio elétrico. Estava cantando e a Baby público, Consuelo falou... Na rua. Na rua. Mais ou menos assim. Ela subiu ao trio elétrico, agora eu tô lembrando. Não, ela falou de um outro. Ela falou de um outro perto, estavam se contando. Ela falou: Jesus vai salvar todo mundo. Quem se voltar para Jesus vai ser arrebatado. E quem não se voltar para Jesus vai ficar por aqui mesmo. Mas tem uma visão. Ou vai para o inferno, enfim. Mas tem uma visão também ufológica, que agora muita gente fala que vai vir uma nave, vamos ter um eclipse, que é uma noite da escuridão. E vamos ser levados algumas pessoas. Será que a gente vai estar lá? Que legal. Tá então, o arrebatamento, que você falando disso, eu fiquei pensando um pouco. Talvez seja isso que ele queira dizer, de uma experiência mística, né? E o Ziller, que é uma pessoa que subiu o Monte Everest, né? Ele escreveu um livro e pediu para fazer um pós-fácil. E o livro dele é muito bom, eu não posso falar porque ainda não foi publicado, mas é muito bom. Mas tem uma frase que eu adorei, que ele diz assim, porque quando ele chega lá no topo do Everest, é um arrebatamento no sentido de uma experiência mística incrível. Você sai da ideia de um eu separado e você se percebe em comunhão com tudo, que a gente chama de samadhi, né? Sim. Você chega no samadhi dos samadhis, você está lá unido, é o que Buda teve na sua experiência mística, que a gente pode chamar de arrebatamento. Então ele saiu de uma maneira comum de estar no mundo e ele se sente em comunhão com tudo que existe, né? Mas aí ele diz, tem vários outros momentos na vida dele que ele diz, você não precisa subir o Everest para sentir isso. Que a gente sente esses arrebatamentos, se é isso que você está falando, meu amigo, várias vezes na nossa vida, em momentos diferentes. De amor, de afeto, de descoberta, né? Então não é só uma coisa única, especial, mas a gente tem vários momentos que nós chamaríamos de aberturas do Dharma, aberturas da sua consciência para um outro nível de consciência mais profundo e mais sutil. Talvez isso tenha a ver com a sua pergunta. E se tiverem mais perguntas e quiserem entrar ao vivo aqui com Otávio e Hiroshi Koen, o telefone 3262-4490. 3262-4490. E isso seria também, Monja, como um momento onde tudo faz sentido, né? Isso. Eu tive tão poucas vezes isso, mas eu busco. E a primeira vez que eu fiz jejum, 4 dias só. Mas não, tem gente que faz 20, 30 dias, né? Mas esse dia foi... Lembro até hoje, eu estava lá em Visconde de Mauá, no Rio, aí parece que tudo encaixa. Não é? Então, quando a gente faz um retiro muito intenso, e que tem desconforto, mas você não briga com o desconforto, você aceita tudo que está acontecendo com você, de repente tem um momento que é uma mudança, é uma ruptura mesmo, né? É verdade. E de repente fica tudo encaixa, tudo é bonito, você fala, nossa, que coisa mais linda, né? Eu tive uma vez, uma das vezes que eu estava no Japão, e estava num grande evento de preceitos para muita gente. E eu fui viajar de trem de volta para o meu mosteiro e sentei do lado de um monge muito importante, que era um dos professores durante esse retiro. E eu falei para ele, puxa, né? Seria tão bom se a gente pudesse manter isso o tempo todo. Ele disse assim, não, ninguém mantém isso o tempo todo.
Se a gente fosse manter isso, não teria mais retiros, não faríamos eventos especiais. Mas é importante que a gente perceba essa diferença, que há momentos na vida que a gente adentra esse local, mas a gente não fica lá. E a gente volta para o dia a dia. Mas se correr atrás, ele foge. Mas se deixar vir, ele vem. É difícil não correr atrás, né? Tem um livro, moça, não sei se a senhora conhece, que chama Depois do Êxtase, Vá Lavar a Roupa Suja. Ah, legal, tá vendo? Esse é o êxtase. Acho que é do Jack Cornfield. Isso. E cada capítulo ele fala especificamente de um mestre, mais do budismo, né? Porque ele é budista, falando exatamente a visão desse mestre que depois do êxtase volta para o mundo e você tem que lavar. Que não dá para permanecer. Sim, porque a realidade está ali, né? A experiência mística, ela é muito importante. A gente deve procurar, praticar para obtê-la, para acessar esse lugar. Mas ninguém fica lá. É como eu falo assim, que a prática meditativa é entrar no mar, né? No começo tem marolinhas, tem pensamentos, tem memórias. Você aprende a mergulhar, pular onda, mergulhar, pegar uma onda, e aprende a mergulhar mais profundo. Mas nas profundezas do mar não há nem luz, não há cor e nem há som. Mas você não fica lá. Você reconhece que existe, mas para a sua sobrevivência você tem que sair de lá. Por mais gostoso. Não tem pessoas que morrem quando fazem mergulhos, porque é tão agradável, estão com oxigênio, né? E oxigena tanto o cérebro que se não tiver alguém puxando, eles morrem afogados do prazer que é estar nas profundezas. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso, a gente não fica lá. A gente entra e sai. E monja, a senhora já teve contato, eu nunca perguntei isso para a senhora, com esses monges, né, ou meditadores do Hinayana, né, que é o caminho que a pessoa se isola do mundo? Não, Hinayana. Perdão. Então, Hinayana, não, tenho contato com isso, sim. Tem? Sim, não tenho intimidade com eles, mas eu conheci alguns deles. A Hinayana teve um momento, quando o Buda está velhinho, já tinha dentro da Sangha uma discussão. Sempre tem, né? Então, tem uns que falam, não, tem que ter a visão mais ampla, mais abrangente, e outros, não, tem que fazer exatamente o que ele falou. Ele falou que não pode beber água às 3 da tarde, eu não bebo água. Aí o outro fala assim, não, ele falou às 3 da tarde, naquele dia, naquela circunstância. Não é Então, essas duas escolas se romperam com a morte dele. Certo. Depois da morte dele, ele não deixou nada escrito, os alunos se reuniram e vamos ver o que foram os ensinamentos verdadeiros do mestre. E criou-se duas escolas principais, uma que vai chamar Mahayana, Maha quer dizer grande, Yana é veículo, o grande veículo, e outra Hina, que é o pequeno veículo. Não é que fosse menor por ignorância, era um menor número de seguidores ficou com esse grupo, que era muito tradicionalista. Temos que fazer exatamente o que Buda falou. E outro grupo disse, não, nós temos que entender para quem ele falou e por quê. E tinha maior número de seguidores. Então, criou-se essas duas escolas principais. Essas duas escolas vão se subdividir em muitas outras escolas. A minha é a Sotoshu, que vem da Mahayana. E da Hinayana, a gente tem o Theravada, que é o que sobreviveu até hoje, e que é um grupo do sul da Ásia. Então, a gente tem aqui em São Paulo, até acho que está na Rua Augusta agora, um professor leigo que é Theravada, que é que é da tradição Hinayana. Então, essas duas tradições existem até hoje. Mas é interessante. Por exemplo, uma vez veio um monge Hinayana no nosso mosteiro e, quando ele estava saindo, ele só falava inglês e ele virou-se para mim e disse assim, você conhece Love and Compassion? Ensinam para você neste mosteiro Love and Compassion? Eu fiquei pensando, olha, uma palavra que nunca usaram no mosteiro era love. Aí eu fiquei pensando, não, acho que não é bem assim. E aí eu fui pesquisar o que esse monge estaria dizendo, né? Então, a tradição Hinayana, ele vai trabalhar muito com Karuna, né? Que é a compaixão, sim, a ternura, o cuidado, mas o budismo Zen, o budismo Mahayana também. Agora, talvez tenha uma diferença, eu nunca estudei muito isso, mas existe uma certa diferença, que dentro do budismo Hinayana, o ideal é o Arakan. E o Arakan é aquele que diz que eu só vou ensinar alguém quando eu tenho entendido tudo, quando eu houver entendido tudo. Se eu não entendi tudo, eu não posso ensinar. E a Mahayana diz assim, mesmo que você não saiba quase nada, o pouquinho que você sabe, passa adiante. Que se para você não serviu, pode servir para alguém. E o nosso ideal é do Bodhisattva,
E o ideal é do Hotsu Bodai Shin, que a gente chama, né? Fazer surgir a mente Bodai, que é a mente que diz: eu quero que todos antes de mim acessem a sabedoria perfeita. E a minha função é facilitar e não dizer eu tenho que chegar lá. Mas, na verdade, se você olhar em profundidade, é muito parecido as duas coisas, né? São só expressões diferentes. Mas foi bom. Otávio, a Juliana está conosco aqui dizendo que hoje encontrou você pessoalmente quando estava a caminho da rádio. Ah, Juliana é uma médica. Será que é isso? Juliana Paz. Ele disse que é uma simpatia e generosidade Juliana de pessoa. Paz, eu acho que é uma cardiologista. Aliás, eu preciso ir no cardiologista, falei para ela. É mesmo? Se ela puder, que a gente esquece essas coisas, daí eu pelo menos. Se ela puder pôr o contato dela. Mande o contato, Juliana. Juliana, anota seu contato aqui. Porque manda no meu Instagram, porque o exame de próstata eu faço sempre, mas coração aparentemente está bem, né? Mas eu esqueço às vezes que eu tenho que cuidar dele também. É para verificar, né? Verificar. Se tá tudo A bem. gente tem duas questões aqui que são, eu vou dizer complementares, para não dizer paradoxais, porque o Boris pergunta, Rochi e Otávio, que ele tem dificuldade em seguir com a vida dele, pessoalmente e profissionalmente, porque os pais dele não aprovam as escolhas que ele fez. Como se portar com esta situação. Ele não esclarece quais são as suas escolhas, mas os pais não aprovam. E, no sentido contrário, a Marisete quer saber o que ela faz quando incentiva uma pessoa e essa pessoa não ouve. Ah, que bom, tá vendo? Porque são duas coisas, né? Estão Um ligadas. não tem incentivo, o outro tenta incentivar para ouvir dos moucos, né? Tem um pouquinho a ver com aquilo que eu estava conversando hoje às 6 horas da tarde com a Letícia Pacheco. Está gravado lá no meu Instagram, que é um pouquinho isso. Como é que você se comunica? Como é que está a nossa comunicação? Quando eu quis me tornar monja, eu li uma história de Buda que diz que você só pode se tornar monja ou monja se seus pais concordarem. Então, convencer nossos pais é importante. Então, não é que eles têm que concordar com você. Por que não estão concordando? Você é capaz de convencê-los? E eles vão ser convencidos se você estiver. Agora, se você tiver dúvidas, eles vão duvidar. Então, existe um trabalho importante aí para fazer, né? E qual era da menina? É o contrário, né? Ela o que fazer com uma pessoa que você dá palavras de incentivo e a pessoa não ouve, né? Porque não está pronta. Se a pessoa não está pronta para ouvir, nossa, não, você fala. Algum dia entra. Eu lembro da minha superiora no mosteiro, que ela várias vezes falava a mesma coisa para mim, eu não entendia. Eu falava, japonesa não me entende, né? E ela dizia, as dificuldades que você tem é você. Você mudando, vai dar tudo certo. Eu falei, mas ela não me entende, as meninas aí não estão sentando direito, não gostam de meditar, né? Não é comigo, né? Até que eu entendi, mas eu demorei anos para entender. Então, e ela dizia para mim, não cabe a você ensiná-las. O Dharma ensina, Buda ensina. Você oferece o ensinamento e a pessoa chega no momento que ela tem capacidade de ouvir, de entender e pôr em prática. Se ela não tiver, não é a força. Então, não queira você achar que é você que está transformando as pessoas. Não é você que está ajudando. Mesmo nós aqui, né? A gente apenas solta palavras e ensinamentos que nós recebemos e foram bons, mas dizer, eu estou ensinando, eu estou salvando o mundo. Não, não, não. Isso é muito perigoso. Então, sai desse lugar, tá bem? Mas não deixe de falar o que você pensa com carinho. Não desista. Não desista nem das outras pessoas dentro de você, né? Agora, eu queria só acrescentar uma coisa que a senhora falou, que também me inspirei muito nos seus ensinamentos, que tanto eu quanto a monja temos uma história, mas a monja de uma hora sai pelo mundo para aprender, né? Isso. Que uma hora a gente vai abrindo portas, né? E abre uma porta, tem mais duas, abre duas, tem mais quatro, abre quatro, tem mais 8, ou ficar sempre com a mesma porta ali, né? Dizendo que está fechada e não abre, né? Não foi capaz de abrir a primeira porta. Então é uma coisa legal da gente fazer. Nós dois viajamos, procuramos e continuamos. Sim. Não paramos. 9 anos de Momento Zen na Rádio Vibe Mundial, que vão continuar. Bênçãos a todos vocês. Estejam abençoados e protegidos pela sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada. Lua cheia, arrependimento, hein? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.